Você aí já ouviu aquele ditado que é papo pra maluco bater palma? Pelo menos aqui no Rio de Janeiro essa frase é muito escutada quando você ouve um assunto que não tem nada a ver com nada. Ou uma pessoa toma alguma atitude que você olha, ouve e não dá nem espaço para discussão porque não vale a pena. E eu uso essa frase exatamente para falar sobre os argumentos utilizados pela dupla Fla-Flu ontem nessa ação envolvendo o Maracanã. E eu já adianto a você, torcedor vascaíno, em um dos argumentos utilizados, eles dizem que a torcida do Vasco não tem público para colocar 22 mil pessoas no Maracanã. E aí eu volto a repetir, é realmente papo para maluco bater palma. É coisa que não dá para acreditar quando a gente lê, né? E a gente vai falar sobre isso. A gente vai explicar essa situação maluca a você, torcedor vascaíno, e também falar sobre muitas outras situações. Vamos falar sobre o amistoso que vai acontecer hoje, lá no CT Moacir Barbosa, contra a equipe do Sampaio Corrêa. Falaremos também sobre a próxima partida do Vasco na segunda-feira que vem, contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro e muitas outras informações. O vídeo, meu amigo, tá realmente repleto de notícias importantes para você e, é claro, você como bom torcedor vascaíno não pode perder. Então, se você tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você tá no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Estamos todos os dias aqui, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão, com o Fala Gigante e o Boa Noite Gigante. O Acorda Vascão sempre sai nesse horário fixo, às 7 horas da manhã. Primeiro conteúdo de Vasco que você verá no dia será aqui sempre comigo. Então já se inscreva, vambora. Se você não percebeu, estamos quase chegando aos 100 mil inscritos. Então contamos aí com a sua ajuda. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ative também o seu sininho de notificação, né? Para que todos os nossos vídeos cheguem até você. Você venha a ser notificado quando os nossos vídeos chegarem no canal. Então ative seu sininho, larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar para ajudar na divulgação deste vídeo. Tranquilo, rapaziada? E é claro, deixe aí nos comentários tudo que você vem achando sobre essa situação envolvendo Vasco, Consórcio, Fluminense. Conto aí com a sua participação, que eu quero saber, né, é claro, a sua opinião. Mas vambora, né, rapaziada? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Eu já quero começar aqui este Acorda Vascão falando exatamente sobre essa situação envolvendo o Maraca, pois ontem tivemos uma segunda-feira bastante movimentada, né? Torcedor vascaíno após uma boa partida contra o Palmeiras nesse último domingo, uma partida que mesmo diante de abrir o placar abrir o jogo, né, abrir aí o placar de fato, né, com 2-0 à frente e deixando empatar, a gente gostou do resultado, porque enfrentamos os dois últimos campeões brasileiros e de 6 pontos em disputa conquistamos 4. Então, a gente saiu bem nessas 2 primeiras rodadas iniciais, porém torcedor vascaíno esperava que nessa segunda-feira o principal assunto viesse a ser a partida contra a equipe do Palmeiras, mas acabou não sendo, pois o principal assunto do dia foi Maracanã. O Vasco jogou no Maracanã, mas o principal assunto não foi o Vasco ter jogado no Maraca, e sim o que vem acontecendo fora das 4 linhas. E não é algo de hoje, é um negócio que vem acontecendo há bastante tempo. Para ser até mais exato, desde outubro do ano passado, quando o Vasco sinalizou o interesse de ser aí o administrador do Maracanã. A gente, durante essa última semana, teve vários embrólios envolvendo justiça, porque teve a necessidade do Vasco ir até a justiça para conseguir jogar no Maracanã, porque o consórcio negou, alegando que iria prejudicar o gramado. O Vasco entrou na justiça e venceu. E como a gente trouxe, não sei se você deu uma olhada no Boa Noite Gigante ontem, por isso eu sempre falo que vale a pena você assistir frequentemente os nossos vídeos. A gente deixou muito bem claro a vocês, através das palavras do André Rizek, do Sport TV, que caso o Vasco não consiga esse TPU, que é o termo de permissão de uso, algo provisório, que deve ser entregue novamente à dupla Fla-Flu, o Vasco vai seguir entrando na justiça. E o André Rizek confirmou que, em contato com pessoas que trabalham no meio, sempre que o Vasco entrar na justiça pedindo para jogar no Maracanã, o Vasco vai conseguir, mesmo se a dupla Fla-Flu como consórcio negue. O Vasco sempre irá conseguir atuar no Maracanã, porque não tem lógica, não tem argumento pautável, não tem argumento justo, se é assim que eu posso falar, o suficiente para impedir o Vasco de jogar no aparelho público. Gente, é uma loucura total, porque é um aparelho público, é um aparelho que está, querendo ou não querendo, nas mãos de Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, que são os 4 hoje maiores, os 4 grandes do futebol carioca. É um aparelho do governo do estado do Rio de Janeiro.
É um aparelho que está nas mãos desse clube, querendo ou não. É a mesma coisa que você ter uma casa e essa casa você é sua, mas você não vai frequentemente. E aí quando você tem vontade de ir até essa casa, te proíbem. Isso é o que acontece com a situação do Vasco. O Vasco tem uma casa, que é o Maracanã. O Maracanã vem sendo usado, de fato, por Flamengo e Fluminense, mas é algo que pertence, ao Vasco da Gama. E o Vasco não pode ir à sua casa. É algo que não dá para entender. O Josh Wander, que é o CEO da SAF, ainda está presente aqui no Rio de Janeiro. Ele vai embora hoje com o Nicolás Maia e também o Don Dressfield, que são outros dois dirigentes. Um é chefe de operações e o outro é o chefe da 777 Football Group, que é a parte direcionada ao futebol. Uma série de reuniões aconteceu na tarde dessa segunda-feira para tratar principalmente sobre Maracanã. E ontem foi um dia bem complexo, então muitas coisas realmente foram esclarecidas após tudo que aconteceu na noite de ontem. E o que temos a trazer a vocês é o seguinte: o Vasco se posicionou, querendo ser o novo administrador do Maraca. Ontem a dupla Fla-Flu rebateu o posicionamento do Vasco. O governo também se posicionou, o governo do Rio respondeu, apresentou argumentos que indicam que de fato vai renovar essa ascensão temporária a dupla Fla-Flu, algo que é de fato inacreditável. Ou seja, novamente, Flamengo e Fluminense serão os administradores temporários do Maracanã. E o Vasco, só para esclarecer também a você, torcedor vascaíno, ele não quer ser o dono do Maracanã. Ele não quer ter o Maracanã para eles e impedir de que Flamengo e Fluminense atuem no estádio. O Vasco quer apenas administrar o Maracanã e dar espaço aí, né, que de fato ele possa utilizar o Maracanã sem nenhum problema. Esse é o grande objetivo do Vasco. E a informação a última, pelo menos informação judicial, oficial, que nós tivemos como realmente informação para trazer a vocês, é que o juiz Marcelo Alvarenga Leite, ele acabou declinando da competência do caso Maracanã. Como, né, hoje, terça-feira, era a data limite, ou seja, o último dia desse TPU, que foi assinado lá em outubro do ano passado. A expectativa é que nas próximas horas dessa terça-feira, de fato, o governo do Rio de Janeiro publique novamente esse TPU e entregue ele ao Flamengo e Fluminense. Porém, gente, o que mais revolta foi argumentos utilizados pela dupla Fla-Flu que eu quero falar aqui a vocês. A dupla Fla-Flu, gente, em um dos argumentos utilizou... Cara, chega a ser bizarro, realmente. E é por isso que eu falo que é papo pra maluco bater palma. Ela, lá no ponto 82, se é assim que eu posso falar, não tenho aqui ditos jurídicos, não sei como se pronuncia, mas lá no 82 ponto, acredito que é ponto 82, ou parágrafo 82, diz assim, ó, abre aspas: mesmo enaltecendo a apaixonada torcida do Vasco, o fato é que o Vasco da Gama sequer teria capacidade de levar ao complexo do Maracanã um público mínimo de 22 mil pessoas, torcedores pagantes, para se atingir o break-even point da operação de uma partida, consoante a advertência do Estado do Rio de Janeiro. Então, meu amigo, resumindo, Flamengo e Fluminense dizem aí, através do alto, se é assim que eu posso falar, utilizam como argumentação o fato de não poder entregar a concessão do Maracanã nas mãos do Vasco, pois o Vasco não teria capacidade de levar 22 mil pessoas ao Maracanã. Sabe qual é o grande problema, meus amigos? Que se a gente olha os últimos públicos do estádio, quando se trata de Vasco da Gama, o Vasco dá um banho, não no Flamengo, porque leva público frequentemente, até pelo bom momento que vive, mas quando se trata de Fluminense não cabe nem discussão. As últimas 6 partidas do Vasco no Maracanã foram as seguintes: pós-pandemia, Vasco-Flamengo, 33.999 pessoas, Vasco Cruzeiro, 63 mil pessoas, Vasco Sport, 60 mil pessoas, Vasco Botafogo, 43 mil pessoas, Vasco Flamengo, 50 mil pessoas e Vasco Palmeiras agora nesse último domingo com 60 mil pessoas também. Um público geral de 311 mil pessoas, uma média de público de 51.870 pessoas. Usar como argumento, dizendo que o Vasco não tem capacidade de levar 20 mil pessoas ao Maracanã, é uma maluquice. E o que o Vasco tem que fazer é não bater palma para maluco dançar. Essa é a grande realidade. Hoje, volto a repetir, infelizmente, muito provavelmente o governo do estado do Rio de Janeiro estará, sim, de fato, renovando o TPU, que é o termo de permissão de uso à dupla Fla-Flu. Não vou falar que isso tem motivo, mas é estranho, né? Que hoje, querendo ou não querendo, o governador do estado do Rio de Janeiro é o Cláudio Castro. E como tá aparecendo aí as imagens a vocês, a gente sabe que ele tem um lado quando se trata de futebol.
Não quero falar que isso influencia, mas a gente está vendo o lado dele. O que, meus amigos, serve tudo isso é que realmente, hoje o Luiz Melo, como CEO do Vasco da Gama, ou posso falar o presidente hoje do futebol do Vasco, que ele possa entender, que ele entenda de uma vez por todas que não existe amizade, coleguismo ou qualquer tipo de parceria quando envolve Flamengo e Fluminense. Eles estão de um lado e o Vasco está de outro completamente diferente. Foi assim durante toda a história e nunca irá acabar. Essa é a grande realidade. Então, meus amigos, que o Vasco possa aprender que ele tem que estar de um lado, Flamengo e Fluminense tem que estar de outro. Lados opostos. E tem que ser assim pro resto da história. Porque quando se trata de Flamengo e Fluminense não se dá pra conversar. Ridículo, ridículo. E isso pra mim foi o limite. Eu fiquei sabendo disso na parte da noite de ontem, mas como eu não tinha lido alto, eu não ia trazer uma informação sem muita verdade, sem muita, como eu posso falar, autoridade pra falar, né? Então depois que eu li, posso trazer aqui a vocês essa palhaçada de realmente a dupla Fla-Flu utilizar como argumento o fato do Vasco não levar 22 mil pessoas pro Maracanã. Chega a ser maluquice, né? Uma torcida que esgota ingressos de São Januário, que é algo em torno de 20 mil pessoas em 2 horas, leva 20 mil pessoas ao Maracanã brincando. Um piscar de olhos. Porque a gente fez isso, inclusive, nesse último final de semana contra o Palmeiras. Os ingressos abriram na terça, quinta-feira já tinham mais de 40 mil pessoas confirmadas no Maraca. Mas enfim, rapaziada, é contra tudo e contra todos, essa é a grande realidade, vambora, que isso é Vasco da Gama. E, gente, deixa a sua opinião aí, é claro, nos comentários, porque eu quero saber de você. Eu acho tudo uma maluquice e a gente espera que a justiça, porque é só isso que resta, não adianta confiar no governo, ela venha a ser realmente fiel e venha ser coerente nas suas decisões. O Vasco não luta para dominar o Maracanã e não deixar ninguém jogar. O Vasco apenas quer ter o seu direito e levar uma proposta, um projeto melhor ao complexo do Maracanã, que, volto a repetir, é um aparato público e qualquer aparato público, aparelho do Estado do Rio de Janeiro, tem que ter uma abertura de propostas. Não pode ser assim. Renovar porque quer renovar, pronto e acabou. É a 8ª renovação da dupla Fla-Flu. Papo pra maluco. Mas enfim, antes da gente prosseguir, dê uma olhada aí num videozinho. Sim, um videozinho lá da rapaziada. Aliás, meu vídeo falando sobre a Hip Store, né? Que a gente tem aqui um anúncio do parceiro do canal. E se você quer ser um parceiro do canal, não mande um e-mail. Se você tem uma loja, se você tem uma marca e quer ter aqui estampado no canal do Gigante Vasco a sua marca, fale com a gente, vamos trocar uma ideia. Se você quer ser parceiro aqui do canal, só depende de você, tranquilo? Dê uma olhada aí nessa grande parceria que a gente tem com a Hip Store. Se liga. Fala, rapaziada, você aí tá vendo todas as camisas que estão no meu cenário? Essa camisa aqui preta, linda, uniforme de jogo 1 da última temporada. Essa camisa aqui também, uniforme de jogo 3 dessa temporada atual. Essa daqui também que foi da última temporada. Só camisa linda do Vasco, né? Camisa sem patrocínio, camisa com patrocínio. E sabe onde você encontra tudo isso? Vou trocar uma ideia aqui com vocês. Lá na Hip Store, patrocinadora aqui do canal do Gigante Vasco, parceira nossa, e pode ser também a sua, com os novos uniformes do Cruz Maltino. Tu quer andar lindão, trajado de Vasco da Gama? Então corre lá na Hip Store, não perca essa oportunidade. Eles têm um precinho muito bom. E ó, de repente se você comprar esse modelo, sair no máximo R$100 cada peça. Tá duvidando? Vai lá pra dar uma olhada. Hip Store, link aqui na descrição. Vai lá, vista a Hip Store e sinta-se um craque. E vista a Hip Store e sinta-se um vascaíno de verdade. Então, rapaziada, vista a Hip Store e sinta-se um craque. Para finalizar o vídeo, falar sobre Campeonato Brasileiro, pois ontem tivemos aí o término da segunda rodada. Botafogo enfrentou o Bahia fora de casa, lá na Bahia, venceu pelo placar de 2-1. Então, com isso, foi finalizada a segunda rodada de uma vez por todas. Fluminense é o líder com 6 pontos, 100% de aproveitamento, seguido por Botafogo também com 100% de aproveitamento. E tem na terceira colocação Fortaleza, Palmeiras, Vasco, Internacional e Bragantino. Do terceiro ao sétimo colocado, todos com 4 pontos, uma vitória e um empate no Brasileirão, logo após acompanhado de vários clubes que têm apenas uma vitória na competição. Vasco é o quinto colocado pelo saldo de gols e pelos gols a favor. Então é muito legal, é realmente apenas a segunda rodada, mas saber que o Vasco está aí nessa colocação. A próxima partida será na segunda-feira que vem, no nosso Caldeirão de São Januário. Vasco da Gama e Bahia, às 8 horas da noite, feriadão aí, então expectativa novamente de casa cheia.
Quem sabe, né, o Vasco não vai aprontar mais uma, pedir para jogar no Maracanã e ter que entrar na justiça. Não sabemos o que irá acontecer, pois as informações que eu tive é que o Maracanã iria ficar parado por 10 dias para a recuperação do gramado. Caso não fique, veremos o que irá acontecer. Mas se for em São Januário também, teremos uma panela de pressão no Caldeirão, com toda certeza. Os ingressos serão esgotados. Não sei se irei ainda nessa partida, porque muito provavelmente estarei viajando nesse próximo final de semana. Mas, de fato, será um jogo importante, um jogo muito legal, inclusive para quem mora no Rio de Janeiro e acompanha o Vasco de perto de ir, Vasco e Bahia, uma atmosfera diferente. Bahia que foi, inclusive, nessas 2 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro derrotado, perdeu a primeira partida para o RB Bragantino jogando fora de casa e perdeu também ontem para o Botafogo dentro de casa pelo placar de 2-1. Então Vasco que tem hoje uma vitória e um empate, ou seja, está invicto, enfrentando o Bahia, que tem 2 derrotas em 2 partidas. Um clima muito ruim para o lado de lá. Para essa partida, inclusive, Vasco deve contar com alguns reforços. O primeiro deles, Barbieri. Barbieri voltará a estar na beirada de campo após ter sido suspenso e ter cumprido essa suspensão contra o Palmeiras no último domingo. Barbieri retorna aí à beirada de campo e, além disso, também 2 reforços que foram contratados nessas últimas semanas. O Matheus Carvalho, o Matheus Cocão, que veio do Náutico, como você preferir chamar, primeiro volante, já vai estar à disposição do Maurício Barbieri. E também o Gabriel Carabarral, camisa 8 ou camisa 10, como você preferir chamar, esse meio armador que o Vasco contratou junto ao Santos por empréstimo até o final da temporada, também poderá já estar à disposição do técnico para a partida da próxima segunda-feira. 2 jogadores bem diferentes, o Matheus Carvalho sendo esse atleta de mais contenção, mais pegada, esse de fato primeiro volante, enquanto o Gabriel Carabarral, um jogador mais ofensivo, que pode atuar de fato como esse camisa 10, uma posição que hoje não temos dentro do elenco do Vasco da Gama. A gente espera que o Vascão possa ir bem, né? Porque realmente uma vitória na segunda-feira contra o Bahia em São Januário já vai fazer com que o Vasco vá 7 pontos. E ter 7 pontos em 3 rodadas, ou seja, 7 pontos em 9 disputados, já é bastante ponto. Ainda mais para um clube que começou o Campeonato Brasileiro com perspectivas de não cair para a segunda divisão. Esse é o objetivo do Vasco, chegar aos 45 pontos. Chegando aos 45 pontos, meus amigos, aí sim a gente pode pensar mais para cima. Mas o objetivo principal é chegar nesse número dos 45. Tranquilo, rapaziada? A gente vai ficando por aqui, né? Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa terça-feira. Retornaremos aí com Fala Gigante pela parte da tarde, por volta de meio-dia, 1h, e contando, é claro, sempre com a presença de você, torcedor vascaíno. Se você quer um salve, coloca aí nos comentários. No Boa Noite Gigante de ontem ninguém colocou a pedido de salve, então coloca aí se você quer um salve, que a gente com toda certeza vai estar mandando salve a você. Só quero mandar um abraço, porque no Fala Gigante de ontem colocou o Antônio Pádua, falou que é inscrito em vários canais que fazem a cobertura do Vascão, mas disse que o canal Gigante é sem dúvidas aquele que traz um conteúdo muito bacana de assistir. Então um salve aí para Antônio de Pádua e Vinícius de Parnaíba, Piauí. Muito obrigado aí pelo apoio, irmão. Tamo junto. Se você tá aqui até o final do vídeo, coloque aí nos comentários. E você que quer um salve, também coloque aí. Vamos que vamos, hein? Fiquem com Deus. Esse foi o Acorda Vascão. Como eu sempre falo aqui, vamos que vamos, ó. E saudações vascaínas.